Olá, bom dia, né? Bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Quem já almoçou, né? É boa tarde, é. Quem ainda não almoçou igual a mim, né? É bom dia, né, pessoal? É bom dia. Esperar aqui, às vezes até eu, depois de eu gravar aqui o vídeo, né? Que eu gravo para vocês, às vezes até me dá um ânimo, me dá um apetite, né? Para eu devorar o prato ali, né, de feijão da minha mãe. Entende, pessoal? O pessoal tiver com fartinho, de tanto falar, né? Me dá um fartinho, vai embora para eu comer, entende, pessoal? O pior que às vezes por causa da minha vibração, né? Eu agora sei, por causa da minha vibração tá mais alta. Então, às vezes, não estou comendo muita carne, não estou comendo muitas coisas assim, gordurosas, não estou comendo, sabe? Tô meio chatinho, né? Fazer igual mesmo, você tá chato para comer, né? Mas é o alimento que eu vejo que vai fazer bem ao meu corpo, né, pessoal? Agora mudou, né? Mudou a vibração. Você quando muda a vibração, muda também até a maneira, muda seu sono, muda a maneira que você está comendo, sabe? Muda a maneira como você está vendo o mundo, muda tudo, pessoal. O desperto não é fácil, pessoal. Não é fácil o desperto viver aqui, né? Nessa realidade. Mas a gente tem que acostumar, né? Começar a colocar de acordo com a prática da nova vida, né? Porque se você era uma pessoa que andava na balada, andava, sabe, em lugares, gostava muito de lugares de gente, quando você é desperto, isso muda, né? Porque mudou a vibração do seu ser, né? Quando muda a vibração do seu ser, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Entende? Maneira de agir, de falar, de comer, vai tudo mudar, pessoal. Não tem, não tem jeito, né? Mas ser agradecido, agradecer porque fomos despertos, né? Da Matrix, né? Fomos despertos, estamos vendo as coisas, estamos compreendendo mais coisas que as outras pessoas não compreendem, né? Existe como é que se diz? O pós e os contra, né, pessoal? Mas se você ver bem, não é tão contra assim. Porque a espiritualidade, ela sabe o que você precisa, ela sabe para o seu bem, para manter você aqui. Entende? Então você vai deixar de comer, de estar em lugares assim, porque ela sabe que lá tem espírito, vão sugar sua energia, ela sabe. Entende? Não tem como escapar disso, pessoal. Todo mundo está sugando uma energia do outro aí. Tem jeito. Tá todo mundo um suga-suga aí. É porque o ser espiritual da pessoa, do ser humano, é assim. Ele se alimenta das outras, o magnetismo das outras pessoas. É assim, não tem como, entende? Por isso que aqui é um espaço aonde vocês vão me ver e tal, vão sugar minha energia, né? Eu sei disso que vocês vão sugar, mas é um espaço onde eu dou a minha energia, você vai receber a minha energia, mas você vai receber o entendimento também, né? Para que você desperte e você pratique para que você tenha suficiência de energia, né?
você seja autossuficiente, que é quando você se conecta a seu Deus interior, a sua espiritualidade. Entende, pessoal? É isso. Então, eu estou aqui, vocês podem me sugar. Se vocês ainda não compreenderam alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, pode ir lá no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, mandar mensagem, pode me sugar à vontade, né? Quando a pessoa está me sugando assim e buscando o entendimento dela, pode fazer isso. Eu quero que você faça isso. Por isso que eu instigo vocês para vocês fazerem perguntas. Que eu sei que vocês têm bastante, né? Porque por isso que a irmã me cobre de pergunta, eu gosto quando ela faz isso, né? Tá me sugando, tá, mas eu gosto dessa sugação. Vai levar a minha energia, mas vai compreender verdadeiramente a espiritualidade dela, né, pessoal? Graças a Deus. E agradecer a vocês aí, pessoal. Nossa, pessoal, os vídeos aí estão. Vocês estão interessados, né? Os temas, né? Qual foi o último tema que eu falei? Foi sobre o que é eternidade, né? Nossa, esse também deu o que falar, né? O outro também o que eu gravei foi qual? Foi. é, Como é? Fanatismo espiritual, não foi? Também deu o que falar, também esse também deu o que falar. Por quê, pessoal? São coisas que a nossa consciência sabe. Sua consciência sabe disso. Mas só que às vezes você não está trabalhando isso, né? Não tem lugar onde você busca essas coisas. E aí vocês, como é que se diz? Sente a falta desses temas polêmicos, né? Um tema polêmico aí que eu estou elaborando, trabalhando, vai ser falar sobre agora o tema que está aí, os políticos aí, né? Sobre o aborto, pessoal, né? Você viu aí que, né? Os políticos aí tá aí uma polêmica muito grande. Então, trazer uma visão espiritual sobre isso, né, pessoal? A gente que é espiritualista, para a gente entender essas coisas, né? Mas hoje não vai ser esse meu tema. Eu estou elaborando, né? Achando a melhor forma de poder falar isso, que eu sei que isso é principalmente para as mulheres, né? O qual faz parte da natureza da mulher, né? Que é a concepção, então se aborta, se entende? Então isso faz parte da compreensão da consciência da mulher, né? Entende? Então, vamos conversar também, vou fazer um tema sobre isso também, né? Mas, por enquanto, deixa passar a polêmica, né? Para não ficar... vocês receber o vídeo, não mexer muito, né? Mas não tem como, né, pessoal? Vai mexer, mas vou deixar passar essa, como é? Essa influência que teve aí dos políticos, né? As pessoas, então, deixar passar para depois falar sobre isso, né? Mas hoje o meu tema, eu vou falar sobre, é uma continuidade, né? Sobre a eternidade, pessoal. Eu vou falar sobre um conceito, né? Um conceito que eu trouxe e teve pessoas que perguntou o que é isso, que eu falei sobre a temporalidade, né? A temporal, porque eu falei lá na eternidade que Deus, o ser dele é atemporal, ele está fora do tempo. Então, atemporal significa que a pessoa não está presa a nenhum tempo.
Entende, pessoal? Mas é só Deus que está fora do tempo? Não. O nosso ser também, né? Nosso ser, ele é também atemporal. Entende? A nossa consciência é atemporal, pessoal. Mas por que que a gente, quando está aqui, a gente percebe o tempo? Porque a nossa consciência foi tirada do apagão que a gente não sabe que a gente é atemporal. Então, quando você entra no tempo aqui, você começa a marcar o tempo, a sua consciência. Por isso que quando as pessoas que têm saída do corpo, ela percebe o tempo no mundo espiritual é outro. Pessoas que teve EQM, ela percebe. Quem que percebe? Quem é? A consciência dela, que é a verdadeira essência dela. É a verdadeira pessoa. Porque, pessoal, as pessoas, quando eu estou falando aqui, eu falei no outro vídeo, né? Eu estou falando de consciência para consciência. Eu falei no outro vídeo, eu não estou olhando se você tem dinheiro, se você é negro, se você não viu eu delimitar isso, porque eu não estou olhando isso que é você. Se você é homem, se você é mulher, né? Eu não estou olhando isso. Eu estou olhando a sua consciência. Entende? Eu estou falando para a sua consciência. E é o que a Bíblia está falando também. A Bíblia está falando para a consciência também. Porque ela está falando para um ser atemporal. Porque as palavras de Cristo é atemporal. A palavra de Deus é atemporal. Não existe tempo. Olha quantos séculos já passou, mas a palavra de Deus continua aí, né? Continua ativa, continua mexendo com o ser espiritual do homem, né? Então, é um tema que eu vou trazer hoje e falar o que é a temporalidade. O que é isso, pessoal? Né? Eu falei no outro vídeo, você já tem uma ideia. Mas o que é verdadeiramente essa temporalidade, né? Aí eu faço outra pergunta. Por que temos que pensar e vibrar fora do tempo? Como assim a gente vai ter que pensar e vibrar fora do tempo? A gente não está no lugar que existe o tempo, está. A sua consciência está, mas a sua consciência é atemporal. Entende? Eu já respondi a pergunta aqui, eu não consegui, eu já respondi. Então, por que você não tem que pensar e vibrar fora do... Porque sua consciência é atemporal, pessoal. Eu já respondi a pergunta, mas vamos mais a fundo aí, que eu vou dar mais uma, uma pincelada sobre isso, né? Então, o que é a temporalidade? O que é isso, pessoal? Vamos começar o nosso estudo aqui, vamos começar a nossa reflexão sobre o que é essa temporalidade. Vamos lá, pessoal? Então, o que é que ele fala? Ele fala: a temporalidade é um adjetivo usado para qualificar algo ou alguém que não é afetado pelo passar do tempo, né? Ele fala, né? E aquilo que não pode ser controlado pelo tempo, que não se adequa a qualquer tempo, não se adequa a qualquer tempo, que não se adequa a qualquer tempo, que não faz parte de um tempo determinado. Por isso entendemos que uma história atemporal é aquela que não se restringe ao tempo em que foi escrita. Então, pessoal, o que é que ele fala que é a temporalidade? Ele fala que é um adjetivo, né? É um conceito que
traz como adjetivo que usa essa palavra para qualificar algo ou alguém que não é afetado pelo passar do tempo. Então, ele está usando esse conceito, esse adjetivo aqui, o nome atemporalidade, para qualificar, né, para descrever algo ou alguém que não é afetado pelo tempo. Então, pessoal, eu pergunto, será que a sua consciência é afetada pelo tempo? Você entende, pessoal? Você entende que eu falo aqui que a gente não é o corpo? Quem é atingido pelo tempo? Quem é? É o nosso corpo, né? A gente vai caindo tudo, né? No homem cai tudo, né? A mulher cai algumas coisas. Entende? Ao passar do tempo que a gente vai contando aqui, o nosso corpo, né? Vai caindo tudo. Mas a gente é o corpo? Não é. Não é. Você entende agora, pessoal? Você entende? Então, se a gente não é o corpo, a gente é a consciência. Então, essa consciência é o quê? É atemporal. É por isso que existe essa consciência. Ela pode vir em qualquer século, em qualquer tempo. É o que acontece. Entende, pessoal? É essa consciência que vive a experiência, né? É o que os espiritualistas, principalmente os espíritas, batem sempre nesse conceito, que é o que? A reencarnação da consciência, né? Entende? É isso que acontece, porque ela é temporal. Ela pode vir em qualquer tempo. Entende? E existiu aqui, ao longo dessa cronologia que a gente conta, existiu seres que encarnaram aqui, que foi fora do tempo dele. Ele estava além do tempo dele. Um desse foi Cristo, né? Cristo é um ser atemporal. Entende, pessoal? Ele é um ser atemporal. Também nós somos, mas só que nós não damos conta disso. Essa é a diferença, entende? E ele vem despertar essa consciência atemporal da gente. As pessoas estão apegadas só existindo, só diz que existe aqui, como o ateu mesmo que eu vi, ela vai dizer que existe isso aqui. Como assim, pessoal? Ele não tem uma consciência que é atemporal? Entende, pessoal? Então, ele fala que o quê? É alguém que não é afetado pelo passar do tempo. É aquilo que não pode ser controlado pelo tempo. Então, a gente, o nosso ser, enquanto a gente está encarnado, a gente está sendo controlado pelo tempo. Até também quando a gente não está com o corpo, a gente tem um controle também do mundo espiritual. Existe um tempo lá, que não é o mesmo tempo aqui, porque as dimensões se diferem por essa percepção da sua consciência. Entende, pessoal? Entendeu? Aí ele fala que não se adequa a qualquer tempo. Então, é um ser que ele está fora do tempo, ele não se adequa com aquele tempo, ele está além do tempo. Por exemplo, Cristo está além do tempo? Está, porque o comportamento, a maneira de Cristo, até hoje serve de exemplo para a gente. Você deu para entender, pessoal? Você deu para entender? Então, não faz parte de um tempo determinado. Então, a nossa consciência não faz parte. Por isso, entendemos que uma história atemporal é aquela que não se restringe ao tempo em que foi escrita. Ele disse não se restringe ao tempo. Por exemplo, os apóstolos, Jesus Cristo
falou coisa lá e foi escrita, que o que está escrita lá neles sai fora do tempo. Não vai existir tempo para aquilo. Entende? Então, porque vem uma coisa do ser profundo. Então, quando é uma coisa inspirada do ser profundo, pessoal, ela não existe tempo. Você vê o que acontece com os compositores, os músicos, né? As pessoas. Tem música aí, pessoal, que é atemporal. Não existe tempo para essa música. Você vê a música, ela é sempre tocada. Por quê? Foi feito, foi trazido algo do ser espiritual dela, do ser atemporal. É por isso que passe qualquer geração, toda geração vai gostar da música. Entende, pessoal? Entende o que é essa temporalidade? E tá aí. Essa é a prova de que o nosso ser é atemporal, pessoal. Essa é a prova. Entende? Que existe aí compositor que faz música que são eternas, não tem tempo, ela vai tocar enquanto tiver gerações, né? Aí ele dá um exemplo. Exemplo, se você assiste um filme de 50 anos atrás e se identifica com questões que se trata ali, isso deixa claro que esse filme conta uma história atemporal. Então, ele está falando que filme, né? Quando um filme ele sempre é passado aí e como é que se diz? Pode passar gerações, está sempre assistindo o filme, é o quê? E coisas que é falada ali no filme, né? Mostrado, por mais que o filme seja antigo, você se identifica. Toda vez que você assiste, você sai parecendo que você assistiu a primeira vez. Por quê, pessoal? Foi um filme feito, inspirado pela a consciência temporal dessa pessoa. Foi inspirado pela espiritualidade. Entende, pessoal? Aí não tem tempo. Porque quando é feita lá, é trazida, é feita uma coisa. Não tem tempo para essa coisa. Então, aí ele fala, deixa claro que esse filme conta a história atemporal. Aí ele fala, se você lê um livro de 100 anos atrás e a ideia que está ali não faz o menor, o menor sentido hoje, então isso significa que aquele livro não é atemporal, pois o que está registrado ali só teve significância em seu tempo e hoje não faz mais sentido. Então, pessoal, tem livros que foi, quando ele foi escrito, né, 100 anos, 50 anos atrás, foi a percepção daquela pessoa ali, daquele tempo. Mas tem livro, como a Bíblia, né, que é atemporal, pessoal. Entende? Não tem tempo, tem palavras ali, principalmente a de Cristo, né? Ela é atemporal, pessoal. Ela não vai passar. Entende? Mas tem coisas na Bíblia, porque a Bíblia é uma biblioteca, né? Por isso que o nome significa Bíblia, é uma biblioteca. Então, existem vários livros. Tem livros ali que já foi coisas que só aconteceu naquele tempo. Só está lá para contar o relato da história, ou servir como exemplo para a gente. Entende? Não faz parte mais de a gente estar cumprindo. Entende? Por isso que quando lê a Bíblia, você tem que ter esse olhar temporal. O que é atemporal, o que é para que a gente tire hoje para a consciência, e o que é que já só foi escrito para aquela geração. Entende?
A gente tem que ter esse olhar na visão da Bíblia. E é o que não acontece com com o ateu e com o cidadão que lascou e queimou a Bíblia. Por quê? Ele não tem essa visão ampla. Ele não tem essa visão ampla. Tá pegando tudo ao pé da letra ali e aí encontra coisas erradas, né? Porque a Bíblia também foi mexida, né? Aí pronto, aí não, isso não presta, rasga, aí queima o livro, aí o outro, não, não existe Deus, mas não tem Deus. A gente quando morre acabou tudo, e acabou, não tem espírito, não tem nada. Você não tem consciência, você só tem miolo e acabou. Se o miolo for embora, acabou você. Entende, pessoal? É uma pessoa ainda que está na ignorância espiritual, porque ela não está tendo esse olhar atemporal. Entende? Ela precisa entender isso. Porque se existe música que não passa, pode passar quantos anos, a música está sempre atual. Por que não existe escrita que seja assim, atemporal também? Você entende, pessoal? São pessoas que não fazem essa análise. Aí chega aí na rede social, já vai falando o que ela tá com um pensamento muito aqui só focado nas coisas aqui. Ela não tá com uma visão mais ampla. Entende, pessoal? Então, é preciso ter esse olhar atemporal, né? Quando você lê a Bíblia, principalmente. Porque tem livros ali que já foi para aquela época. Tem coisas que é para a gente, o nosso ser espiritual. Entende? Eu vou mostrar aqui na Bíblia, você vai ver essa diferença, né, pessoal? Aí vamos continuar aqui o estudo. Aí ele fala, por isso esse adjetivo atemporal, ele fala que é o conceito, né, atemporalidade, esse adjetivo atemporal também pode ser mencionado como interporal, que é o quê? Que é um alude àquilo que está além do tempo, que é o quê? É a magnitude da física, está além da física. Então, pessoal, nossa consciência está além da física ou não está? Você entende, pessoal? Tá aqui, ó, aqui o estudo aqui, eu tirei um estudo, tirei aqui o resumo, tem estudo aí, pessoal. É porque estão falando bobagem nas redes sociais porque não estuda. É por isso que aqui meus vídeos são para a gente estudar, para a gente ter uma compreensão, para você aí, ó, ter uma visão mais ampla, para você entender as coisas. Agora, se você não faz isso, não vai buscar, você não vai ter o conhecimento, você vai ter uma percepção, vai falar coisa que não tem. Aí não entende ali o que a Bíblia está dizendo, que Cristo está dizendo, que os apóstolos estão dizendo. Você não entende porque você está com a visão limitada, a sua consciência. Entende? E a sua consciência é atemporal. Ela tem uma visão ampla. Mas só que quando você está aqui, você está com a visão só aqui no físico. E não é só esse físico. Entende, pessoal? Aí, ó, ele está falando. É mencionada também como interporal, que é um alude àquilo que está além do tempo, ou a magnitude da física, que está além da física, que é usada para instituir uma ordem em uma série de eventos, em que permite que estabeleça a existência. Então, esse é um alude, né? É uma prenúncia, né? Que instituiu uma ordem em uma série de eventos. Então, vai instituir a ordem para que você vá seguindo esses eventos acontecendo, e que permite estabelecer
estabelecer a existência de um presente precedido por um passado seguido de um futuro. Então, ele vai preceder o presente precedido por um passado e seguido de um futuro. Entende? Então, a sua consciência vai entender isso. Que quando essa interporal, né, está relacionado com que é um alude, um prenúncio daquilo que está além do tempo, da magnitude física que é usada para. Então, a magnitude física é usada para intuir uma ordem, uma série de eventos que permite estabelecer, ele fala, estabelecer de um presente precedido por um passado e seguido por um futuro. Então, a fisicalidade aqui foi estabelecido isso, pessoal. Por quem? Por esse Deus que ninguém conhece, que é o Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Se Deus. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele está fora do tempo. Então, se você fica pensando só nas coisas aqui do tempo, aí você, pelas coisas que você vê aqui, aí você já julga que não existe Deus. Você está você tá querendo julgar uma coisa que está no tempo aonde esse Deus criou, que ele está fora do tempo. Então, por que você tem que expandir a consciência? Para que a sua consciência, que está fora do tempo, igual a esse Deus, você consiga entender as coisas como funcionam. Se você não expande, você não consegue. Não consegue. Porque existe aqui a magnitude física que é usada para instituir mesmo a ordem, uma série de eventos. A nossa consciência vai perceber esses eventos. Por exemplo, a minha consciência está aqui nessa realidade. Nós estamos o quê? Hoje é sábado, né? No mês de julho, né? De junho. Como é que se diz? No ano de 2024. Então, estamos contando esse tempo, a nossa consciência está aqui, mas ela é atemporal, a consciência. Ela está além disso, entende? Ela está além desse limite desse tempo aqui. Mas estamos vivendo aqui, estamos contando esse tempo, entende? Aí, se você não expande a consciência, você não vai saber que a sua consciência está na temporalidade. Ela não faz parte desse tempo, mas ela está inserida para viver uma experiência humana. Entende? Ela foi inserida por quem? Por esse próprio Deus que está fora do tempo. Então, ele inseriu a nossa consciência para viver nesse tempo, né? Para ter uma experiência na nossa consciência. Por isso que eu falo sempre aqui no meu vídeo, nós estamos vivendo uma vida temporariamente humana. A nossa consciência que foi, ele introduziu a gente no tempo que ele criou o tempo. Criou o universo, limitou as realidades, tanto a física como as espiritual. Quem limitou? Esse Deus. Entende? Então, se você está julgando qualquer coisa aqui, porque ainda sua consciência ainda não expandiu, está dentro do tempo. E sua consciência é fora, é atemporal também, mas que foi introduzida aqui nesse tempo. Entende? Que ele fala que é a magnitude da física, né? Que é usada para instituir ordem e uma série de eventos em que permite estabelecer a existência de um presente
passado em seguida de um futuro. Não é isso aqui que a gente conta? É por isso que quem tem experiência fora do corpo, né? A consciência dela lá está lúcida lá no mundo espiritual. Ela pode ir tanto para o passado, né? Como olhar também ali o presente e o futuro também. Isso aconteceu comigo quando eu estava fora do corpo. Né? Eu contei essa experiência aqui. Tem aí no vídeo, né? Entende? Então, por quê? Porque a consciência não existe tempo lá, pai. Entende? É atemporal. A nossa consciência é atemporal. Entende, pessoal? Por isso que eu coloquei a pergunta, por que temos que pensar e vibrar fora desse tempo? Porque a gente vai ter um conhecimento maior das coisas que acontecem. Então, uma coisa que acontece aqui no físico é temporário. E sua consciência está fora do tempo. Entende? Por isso que é importante que a gente pense. E a Bíblia, toda a Bíblia está fazendo que a gente pense fora desse tempo, fora da Matrix. A Bíblia toda é o despertar. Entende? Então, o despertar isso é para você sair fora da Matrix, fazer você vibrar, pensar e vibrar fora da Matrix. É isso que é o despertar, pessoal. Você entende? É você acordar que você é uma consciência temporal. Dá para entender? Deu para entender agora, pessoal? Aí vamos continuar. O que é que ele fala? Ele fala, por isso a temporalidade, né? A temporalidade é aquilo que não está ligado à lei do tempo. Então, não está ligado. A temporalidade não está ligada à lei do tempo. Né? Aí o que é que ele fala mais? Aí ele dá um exemplo, né? Exemplo disso são as composições de música que são atemporais, que nunca perde a sua validade. Então, foi o que eu falei. Tem música, pessoal, que, nossa, é antiga, por isso que eu gosto mais das músicas antigas. Eu não sei o que foi que deu nos compositores, né? Nos cantores também, nos compositores, que os pessoal das antigas, pessoal, principalmente ali dos anos 60, 70, 80, né? Eu acho que até 90 aí. Nossa, pessoal, parece que recebeu bastante inspiração do mundo espiritual, dessa atemporalidade, sabe? Que tem música aí que já tem já passou século e ela continua tocando. Tem gente até regravando e tudo a música, né? Outros cantores que nem era nascido, né? Aí já começa a regravar a música porque se identificou com a música. Por que que acontece isso, pessoal? Por que que acontece isso? Que o cidadão lá escreve a música, né? E depois grava lá a voz dele. Por que que acontece isso? Que essa música não perde a validade dele. Você entende agora? Você entende as coisas que quando você traz inspirada a temporal, ela fica eterna, entende? Ela não some porque tá vindo do seu ser eterno, entende? Aí ele fala, como o Charlie Chaplin criou o humor atemporal. Ele também fala do humor temporal. Charlie Chaplin, né? É aquele que o filme dele, né? Você vê que às vezes o filme dele alguns são mudos, né? Mas mesmo assim tocam nas pessoas. O que é isso que esse cidadão colocou ali que as pessoas ainda não esquecem do filme dele, né? Do humor dele. O que foi que ele colocou? Ele colocou a alma ali, pessoal. A alma dele. Então, quando a alma está ali, por isso que fala para quando você fazer uma coisa, você coloca a sua alma.
Porque quando tem alma, aquilo se torna eterno, porque sua alma é eterna. Entende? Então, quando a gente vê o filme, assiste, tá falando na nossa alma. Você entende agora porque a nossa consciência é atemporal, pessoal? Não existe tempo. Ele fala que, como Charlie Chaplin criou o humor atemporal, que ainda cativa pessoas de todo mundo. Cativa, pessoal. Porque, às vezes, até um filme que não tem palavras, né? Não tem fala. Mas por que ainda gente fala ainda desse Charlie Chaplin? Você entende, pessoal? Por que a gente tem que colocar a alma nas coisas? Porque ela se torna eterno. Então, eu estou gravando esses vídeos aqui, pessoal, mas eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar. Talvez eu não esteja aqui, mas como a figura de Samuel, mas eu deixei a minha alma aqui. Eu deixei o meu registro. Então, tem consciência que passa aqui, ela deixa a alma dela, ela deixa o registro dela nessa realidade, que as pessoas não esquecem. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que ser. Por isso que a gente tem. Qual é a pergunta lá? Por que temos que pensar e vibrar fora do tempo? Por causa disso. Porque quando você está. Aquilo que você fazer não vai ter validade de duração. Ela vai ser uma coisa permanente. Entende? Aí ele fala, por isso no mundo em constante mudança em que vivemos, alguns conceitos permanecem imunes imunes às alterações do tempo. Então, tem coisa, principalmente música, esse Charlie Chaplin, né? Vários outros aí que fizeram muitas coisas, que o tempo está passando e a obra do cidadão ou qualquer coisa que ele deixou tá passando tempo. Várias outras gerações vêm e começam a usufruir de novo. Você entende, pessoal? Você está entendendo o que é essa temporalidade? E eu estou falando dessa atemporalidade porque a nossa consciência também é atemporal, pessoal. E se a gente coloca, está com ela aqui no presente, coloca a nossa alma, as coisas que a gente vai fazer aqui, ela vai ficar atemporal também. Não vai ter tempo para ela. Entende? Mas quando você faz com a visão totalmente preso aqui ao sistema, aquela coisa é passageira. Foi para aquele tempo. Entende? Deu para entender, pessoal? Então, ele fala, por isso, no mundo em constante mudança, ele fala, o mundo está em constante mudança, pessoal, porque o mundo aqui existe o tempo, né? Existe lá aquela fisicalidade que fala do presente, passado e futuro, né? Então, está em constante mudança. Alguns conceitos permanecem imunes às alterações do tempo. O tempo não afeta aquela obra. Se mantém relevante e valiosa, independente da época. Então, aquilo se torna valioso, né? Valioso, ele fala valioso, independentemente da época. Ela vai continuar tendo valor. Nossa, pessoal, você entende por que você tem que colocar a alma nas coisas que faz? Você entende agora? Você entende agora porque tenho que estar conectado com a minha essência para eu colocar aqui, para que não seja uma coisa no tempo que as pessoas se esquecem logo? Porque eu estou fazendo uma coisa que é atemporal.
falando de espiritualidade, é uma coisa temporal, pessoal. Então você precisa estar conectado a essa temporalidade. Entende? Aí ele fala, assim, por isso, saber o que é atemporal não é apenas um despertar de curiosidade, mas também uma invocar uma compreensão profunda sobre o que é o transcender as gerações. Então, ele fala que não é só apenas você conhecer a temporalidade, né, para despertar uma curiosidade, não, mas também um invocar e compreensão profunda sobre o que é transcender a geração. Então, é sobre você compreender coisa lá da alma. Aí você ouve uma música, vê um filme de Charlie Chaplin, nossa, por que essa música me toca? Porque já é muito tempo ela não muda. Você olha assim, nossa, ela é boa, né? Tem música aí, pessoal, né? Às vezes que eu canto aqui, às vezes eu canto aqui, que são essas músicas temporais. Eu gosto dessas músicas temporais. Porque é uma coisa maravilhosa, pessoal. Além de ela estar falando profundamente com você, ela vai falar com as outras pessoas. Entende? O compositor que faz isso, os músicos. Nossa, pessoal, é maravilhoso. Ele está colocando a alma dele. E isso é interessante, né? Aí vai passar, vai transcender e falar. É uma compreensão profunda sobre o que é transcender as gerações. Então, vai transcender as gerações que vai ouvir aquilo. Aí ele fala, por isso, aqueles que estão conectados à sua essência, aí, ó, está na atemporalidade. Então, pessoal, aquele que está conectado à sua essência, ele está com a visão na temporalidade. Ele não pode olhar, mas ter uma visão como os outros estão tendo aqui. Entende? Entende, pessoal? Tá aqui, ó. Tá escrito isso, tá aí, pessoal, para estudar. Se eu não trago aqui, vocês não têm compreensão disso, né? Ele fala: aquele que está conectado à sua essência está na temporalidade. Ele está na temporalidade, que é algo que não se prende ao modismo ou tendência passageira. Ou seja, essa pessoa se mantém relevante, autêntico, ao longo de diversas épocas. Então, pessoal, essa pessoa ela se mantém autêntica, né? Relevante, né? Ele falou relevante e autêntica. Ela não vai prender a modismo da época, a tendência. Essa pessoa não prende. É por isso que tem pessoas que faz a moda dele também fora do tempo, né? Existe também a arte também fora do tempo. Então, são consciências que estão aqui fora do tempo. Ele nasceu em um tempo, ele faz arte, o cara, o artista faz uma arte, as pessoas não conseguem entender porque a compreensão daquelas pessoas não consegue entender o tempo que ele colocou. Ele não colocou, ele fez uma coisa atemporal, pessoal. E as pessoas do tempo lá não conseguem. Nossa, o que, que esse cara fez? Não estou entendendo nada. Começa a. Nossa, o que, que ele fez? Aí olha para o quadro, aí ou então ouve a música. Nossa, que música! Nossa! Entende? Porque está fora do tempo dele, né? Então, essa pessoa é autêntica, ela não fica preso ao modismo do tempo e nem à tendência do tempo, né? Passageiro, ela sabe que é passageiro. Então, ela tem uma visão, uma inspiração de coisas mais da alma autêntica. Então, que quando vai passando o tempo, as épocas, vai continuar aí. Entende, pessoal? É
É assim que acontece. Aí, além disso, ele fala, né? Além disso, podemos dizer que uma pessoa que não envelhece e não perde o seu valor ou beleza com o passar do tempo. Então, ele fala que essa pessoa não envelhece. Como assim que não envelhece? Tem pessoas que já morreu e tudo, mas quem morreu, pessoal, foi o veículo, mas a pessoa não morreu, porque quando ela deixa a obra, a essência está viva, ela está viva. Então, quando ela faz uma obra, uma música, ela deixou a alma dela, ela deixou a essência dela, que a essência dela não morre. Então, e não envelhece. Ela não envelhece. É por isso que o nosso ser, a consciência espiritual, ela não morre, ela não envelhece. E, e, e não perde o valor. E também não perde o valor. Entende? A obra que o cidadão faz, ela não vai perder a beleza e o valor com o passar do tempo. Por isso que as obras dessas pessoas que estavam conectadas, fez música, quadro, fez várias coisas, moda, fora do tempo dele, não envelhece, pessoal. Por que não envelhece? Porque ele colocou a alma dele, então a nossa essência também não envelhece. Quando você coloca a alma, não envelhece as coisas, não tem, não perde o valor, não perde a beleza também, né? E não envelhece ao passar do tempo. E às vezes, quando passa mais tempo, as pessoas começam a dar mais valor, porque vê, nossa, essa música não sai da cabeça das pessoas, mesmo outras gerações. Entende, pessoal? Você entende agora o que é a temporalidade? Porque a nossa alma, a nossa consciência está na temporalidade e, e a gente precisa entender isso, entende? Porque a gente tem que pensar e vibrar fora do tempo daqui dessa realidade, né? Que a gente vai fazer coisas atemporais também. Vamos trazer coisas da nossa alma. Entende, pessoal? Aí a gente já respondeu a pergunta lá, né, pessoal? A gente já respondeu a pergunta, né? Por que que temos que pensar e vibrar fora do tempo? Por causa disso. Para a gente colocar a nossa alma a fazer coisas atemporais, né? Fora do tempo, né? Porque a nossa consciência é fora do tempo, né? Entende? Aí, o que é que ele fala mais aqui? A Bíblia. Será que a Bíblia fala sobre essa atemporalidade, pessoal? Né? Você viu que eu falei que Deus, ele é um ser atemporal, né? Está fora do tempo. Mas será que a Bíblia fala mais alguma coisa sobre isso? Eu achei uns versículos aqui, vamos ler, vamos entender sobre isso, né? Romanos 8, versículo 18. Considero que o nosso sofrimento atuais não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Então, pessoal, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o nosso sofrimento atual, então, é temporário. Não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Então, a glória que está em nós, que glória é essa aqui que vai ser revelada? É esse Cristo que está em nós, vai ser revelado. Entende? Quando a gente for transmutado, quando vai ser revelado essa glória que está em nós, né? Não se compara. Então, temos algo precioso no nosso ser que a gente precisa revelar. Entende, pessoal? Tem algo precioso.
Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Lucas 21, 33, versículo 33. O que é que ele fala? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pessoal, o que está falando isso aqui, pessoal? É Cristo, né? Jesus, né? Por que ele falou isso, que a palavra dele jamais já vai passar? Então, é uma palavra atemporal, pessoal. Então, a Bíblia tem a palavra de Cristo? Tem. Então, são atemporal. Então, aquele cidadão que rasgou a Bíblia, ele está rasgando uma coisa que não vai passar, é atemporal. Então, ele está falando da Bíblia toda. Ele não está falando da Bíblia toda, né? Mas as escrituras testificam dele. Mas ele está falando, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras. Então, o que Cristo falou não vai passar. Não vai passar, né? Jamais passarão. Deu para entender, pessoal? É atemporal. Aí, Mateus capítulo 6, versículo 31 e 33. Até o 33. Vamos ler aqui. O que é que ele fala? O que é que ele fala aqui? Portanto, não se preocupe, dizendo, que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Como é que Cristo fala isso para os discípulos, né, pessoal? O que vamos beber? O que é que vamos comer? Versículo 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, pessoal, o que é que Cristo está falando aqui? Ele está falando que o quê? Não se preocupe, fique tranquilo. Está falando com quem? Com a sua consciência. Para o quê? Para a sua consciência não estar em desequilíbrio. Entende? Com essas coisas aqui. Ai, meu Deus, e agora? O que é que vai ser amanhã de mim? Ai, para você não estar assim aflito, pessoal. Ele está acalmando a sua consciência. Aí ainda ele fala, pois os pagãos correm atrás dessas coisas. Ele disse, os pagãos correm, vocês veem aí, né? Mas o Pai, ele disse, esse Pai que está conosco, ele disse, o Pai Celestial, sabe que vocês precisam disso, ele sabe. Entende, pessoal? Então, esse Deus, ele sabe, ele está fora dessa temporalidade que ele criou. Ele sabe. Aí, o que é que ele fala aqui fala no 33? Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, por que ele está mandando buscar o reino de Deus, pessoal? Aonde é esse reino de Deus? Quem é que vai buscar esse reino de Deus? O reino de Deus não é espiritual? Então, como é que você, físico, vai buscar o reino espiritual? Você entende, pessoal? As pessoas não entendem isso. E é por isso que os líderes, os pastores enganam. Enganam essas pessoas. Que é o quê? Vai dizer que o reino é quando você vai para o culto, para a igreja. Você entende que Cristo não está falando aqui com você daqui da terra? Ele está falando com a sua consciência. Se acalme. Não pense o que é que você vai comer, o que é que não você. Se acalme. Você
O seu pai sabe que você precisa. Ele tem condição de dar tudo isso a vocês. Então, ele está falando com a consciência. Aí depois, o que é que ele fala para a consciência? Busque, então, ele fala para a consciência, olha, busque primeiro o lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vai ser acrescentada ao seu corpo físico. O que você precisa aqui vai ser acrescentada. Entende, pessoal? Então, foi isso que Cristo estava falando, né? É para sua consciência. Buscar o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é aqui. Ele mesmo falou. O reino de Deus não vem de modo visível, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, ele está falando com quem? Porque Cristo sabe, ele está falando com a sua consciência. E sua consciência pode acessar esse reino de Deus. Entende, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 4, 16 até o 18. Vamos ler aqui. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastando-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 17. Pois o nosso sofrimento, leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Por quê? Pois o que se vê é transitório, passageiro, né? Mas o que não se vê é eterno. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, né? Ele fala lá para o irmão lá em Coríntios. Pessoal, isso aqui serve agora é para nossa consciência. Ele está falando para nós. Serve para a gente agora? Serve. Entende? Porque ele está falando para nossa consciência. Ele não está falando somente para aqueles irmãos. Entende? Por isso que essa palavra também fala ao nosso coração. Por quê? Ela é um escrito atemporal. Entende, pessoal? Ele fala, pois não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia por dia. Então, ele quer que ele está falando que está sendo renovado. O seu espírito, a sua consciência. Por mais que o seu corpo, você estava em sofrimento, em degradação, por mais que você estava, né, não tendo uma boa vida aqui nessa realidade, ele disse, fique calmo, que interiormente você está sendo renovado. Aí ele fala, pois o nosso sofrimento leve, nossa, pessoal, é leve? É leve para quem tem uma visão mais ampla, mas se torna pesado quando você tem a visão só aqui. Entende? Quando você tem uma visão só aqui, se torna pesado. Mas ele está falando que o nosso sofrimento leve e momentâneo, então, é momentâneo. Para quem? Momentâneo para quem? Para a sua consciência que está vivendo aquele processo. Né? Ele fala, estão produzindo para nós quem? Para a nossa consciência, para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Aí ele fala no 18, assim fixemos os olhos não naquilo que se vê. Então, ele manda, olha, fixe seus olhos aí, não nessas coisas que você está vendo aí. Entende, pessoal? E tanto espiritualista como os evangélicos estão fazendo as pessoas fixar os olhos nas coisas que tem aqui. Tá fora ou não tá fora da espiritualidade? Tá fora, pessoal.
E por que, que as pessoas ainda aceitam isso lá? Os pastores estão fazendo vocês fixarem os olhos aqui. Então, assim fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não se vê. Então, naquilo que você não está vendo, que é o quê? Essas coisas que a gente não vê, é o quê? É as coisas espirituais. Não é isso? Aí, por que, que ele fala que a gente tem que se apoiar na coisa que a gente não está vendo? Por quê? Ele fala, pois o que se vê é transitório, é passageiro. Então, se uma pessoa fica fazendo você buscar coisa passageira, foi por isso que Cristo falou: não se preocupe com essas coisas de comer, de vestir. É passageiro para sua consciência. É passageiro. Se preocupe com outra, com a sua conexão. Em você estar conectado ao reino de Deus. Entende, pessoal? Você entende a visão da Bíblia? Você entende agora? Aí ele fala, mas o que se não vê é eterno. Então, por isso que ele estava dizendo para vocês fixar o olho naquilo que não vê, porque é eterno. Né? Uma das coisas dessa é a nossa consciência. Né? Aí, o que é que a Bíblia fala? Filipenses 3, versículo 20 a 21. Vamos ler aqui. Ele fala: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Nos céus. Olha o que ele fala, pessoal. Céus no plural. Por que, que ele fala céu? Não é um céu só. Céus. Porque existem várias dimensões nesse céu. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Entende, pessoal? Ele está falando que o quê? A nossa cidadania está nos céus, está em outras dimensões, o qual a gente vai ter acesso quando a gente tiver um corpo glorioso. Há várias essas dimensões que são chamadas de céu, que a gente só pode acessar com o corpo sutil, né? Mas quando a gente se transmutar, tiver o corpo de Cristo, a gente vai transitar tanto nessa realidade física como nas realidades sutis, que é chamada de céus. Deu para entender, pessoal? Ou, ou como é que deu para entender? Deu para entender agora? Então, aí ele fala isso, que a gente estamos esperando ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para que aconteça isso, né? Aí ele fala no 21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará o nosso corpus, então, tá no plural também, corpus humilhado. Então, você entende por que, que a gente não tem só um corpo, pessoal? Nossos corpos humilhado, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Então, vamos ter esse corpo glorioso de Cristo, né? O qual a gente vai poder ter acesso, né? A nossa cidadania é do céu, porque nossa consciência, nosso espírito é do céu lá, né? Entende? Então temos que voltar para lá, a dimensões mais altas. Mas por enquanto estamos passando por essa dimensão. Aí vamos passar por uma dimensão mais intermediária, depois vamos galgando até a gente chegar na nossa morada do céu. Entende? Que a gente vai ter o quê? Pelo domínio e o poder de Cristo, né? Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Então, vamos ter um corpo glorioso onde vamos andar por várias essas dimensões. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 15, 19.
Se só nesta vida esperamos em Cristo, somos o mais miserável de todos. Aqui, ó, pessoal. Essa é pro ateu lá que o senhor disse que só tem essa vida e morreu aqui, acabou, se tal, não sei o quê. Isso aqui é pro ateu lá e pro outro que queimou a Bíblia. Esse versículo aqui, ó. 1 Coríntios 15, versículo 19. Para ele ler lá, para ver se ele rasgou a Bíblia, né? Se só nesta vida esperamos em Cristo, então, se você só espera a coisa de Cristo só nessa vida, só nessa dimensão, né? Que ele está falando, somos o mais miserável de todos os homens. Então, somos miseráveis. Então, esse cidadão que está esperando só nessa vida, ele é um miserável. Não foi eu que falei, não. É o apóstolo Paulo, né? Não tem nada a ver com isso. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais? 2 Pedro 3, versículo 8. Vamos ler aqui. Não se esqueça disto, amado. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, pessoal, ele está falando aqui da atemporalidade desse Deus, né, pessoal? Pedro. Ele está dando uma comparação, o nosso dia, como Deus pensa, um dia para o nosso dia aqui, um dia para Deus, é como 1000 anos para a gente, né? E ele fala, e para o Senhor, e ele fala, para o Senhor, como 1000 anos, 1000 anos é como um dia para ele. Então, para Deus não existe esse tempo, mas ele deu uma comparação. Entende? Ele fez uma comparação. Porque Deus é um ser atemporal. Ele que criou o tempo. Ele está fora do tempo. Então, esse ser não tem tempo para ele. Ele é um ser atemporal. Então, quando a gente vai galgando conhecimento, a gente vai tendo intimidade com esse ser, a gente vai se encontrar com esse ser, né, pessoal? Que o quê? A gente entra também na atemporalidade. A gente entra naquele que eu falei ontem no que eu estava lendo do espiritualista, que a gente entra naquela plenitude de paz. Você ali, você não pensa em nada, você está na paz. Você entra nessa plenitude. Quem é que entra? A sua consciência. Aí, por mais que você esteja vivendo aqui nessa tribulação, nesse mundo tenebroso, nesse mundo que você, a sua consciência, né? Que eu estou falando da sua, está no átrio de Deus. Então, o átrio de Deus é isso, é você entrar nessa temporalidade. Então a pessoa fica naquela paz, sentindo aquela plenitude, sabe? Tá tudo certo, tá tudo, entende? Então a pessoa fica, como as outras pessoas falam, a pessoa tá muito zen, né? Entende? Então ela entra naquela plenitude. Quem é que entra? O ser dela. Aí que as outras pessoas, o ser dela está conectado ao corpo, as outras pessoas vão perceber, nossa, ela tá em outro mundo, né? Entende? Você já viu gente falar sobre assim? Sobre assim? Essa pessoa está em outro mundo. Entende? Então, ela está vivendo numa dimensão aonde a espiritualidade evoluída está. A consciência dela. E o que está acontecendo aqui não está abalando ela. Então, é nessa segurança que a gente vai ter segurança das coisas, pessoal. Né? A visão dessa pessoa está ampla. Entende? É isso que ele está colocando, que esse Deus está assim. A visão desse Deus é assim. Entende? Que ele percebe assim. Ele não está de acordo com o tempo aqui que ele criou. Ele não está.
né? A gente que está contando esse tempo, porque a nossa consciência está inserida aqui na realidade que Deus criou, né? Criou essa realidade com o tempo, né? Entende? Aí o que é que a Bíblia fala sobre esse Deus? Aonde ele está? Ele fala, Isaías 57, versículo 15. Vamos ler onde esse Deus está mesmo, o que é que ele está fazendo, né? Você entende? Aí ele fala, Isaías 57, versículo 15. Pois assim diz o alto e o sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Olha como Isaías descreve esse Deus, pessoal. Olha como a introdução dele. Ele diz, pois assim diz o alto. Então ele diz, olha, repare vocês aí. Assim diz o alto, o sublime, que vive para sempre. Então, ele sabe que esse Deus vive para sempre. E cujo nome é santo. Aí o que é que Deus fala para ele? Ele disse, habito no lugar alto e santo. Então, esse Deus falou para Isaías, Isaías, diga a ele que eu habito no lugar alto e santo. Então, aonde é esse lugar alto e santo? É longe, é fora do tempo e do espaço. Entende? Esse é o lugar alto. É fora do tempo e do espaço. Mas aí o que é que ele fala mais? Ele falou para Isaías falar para o povo. Ele disse, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Então, esse Deus, ao mesmo tempo que ele está fora do tempo e do espaço, né? No lugares alto e santo, então, ele não está sendo afetado pela esse tempo aí, essa temporalidade que ele criou. Ele não está sendo afetado, Deus. Por isso que ele está no lugar alto e santo. Então, mas ele falou também aí, mas habito também, diga lá, diga a eles, com o contrito e humilde de espírito. Nossa, pessoal, você entende? O contrito é aquele que está conectado com a espiritualidade. Então, Deus está habitando com esse ser, com essa consciência também. E que tem um espírito humilde. Então, pessoal, eu vejo aí muitos arrogantes, pessoal. No meio evangélico, católico, né? Um dia eu vi um padre aí, o senhor disse que a única igreja verdadeira era a igreja católica. Porque ele colocou lá no Google, né? Quem era o fundador da Igreja Católica era Jesus Cristo, né? E as outras igrejas tinham o nome dos pastores que criaram o nome da igreja. Esse padre estava falando isso. Eu vi aí nas redes sociais. Entende, pessoal? Por que foi eles próprios que colocaram dizendo que a igreja católica era a igreja de Cristo? Eles que estão dizendo. Então, o Google colocou isso lá. Aí quando você vai pesquisar, o que é que você acha? Será que é a igreja de Cristo? Entende? Então, isso não é um espírito humilde, pessoal. Pessoas que estão se vangloriando, não é um espírito humilde. Então, Deus não está com essa pessoa. E eu estou vendo isso tanto nos católicos, no evangélico, até no meio espiritualista também estou vendo isso. Não tem. Então, esse Deus que está fora da temporalidade não vai estar com esse tipo de pessoas. É por isso que eu estou falando, estão afastados da espiritualidade. Ah, mas eu estou na igreja católica muito, eu estou na igreja evangélica muito, eu sou espírita há não sei quantos anos, eu sou espiritualista há não sei quantos anos. Pronto.
Você já disse o que você é há muitos anos, mas você não está conectado com a espiritualidade. Simples assim, né, pessoal? Quem fala é o próprio Deus mandando falar o povo. Falar o povo o quê? O povo que estava na religiosidade. Olha, fala para ele aí que eu não vou habitar aí no templo que ele está fazendo aí. Eu não vou habitar aí, não. O meu habitar, eu habito no lugar alto e santo. Fala a eles aí. Mas também, ele disse, mas também com o contrito e humilde de espírito. Fala para ele, aquele que tiver sendo contrito com a espiritualidade e humilde de espírito, eu vou habitar com ele. Então, Deus estava mandando o Isaías passar esse recado para o povo. Entende, pessoal? Ele fala, para quê? Para dar novo ânimo aos espíritos humildes. Então, ele vai dar ânimo. Ele está habitando ali, está conectado. Então, aquele que está conectado, né? Humilde, ele vai dar novo ânimo, né? E novo alento ao coração contrito. Então, ele vai dar um alento, uma esperança para aquele que está conectado à espiritualidade. Então, não vai faltar ânimo e nem alento às nossas almas, que está contrita com ele. Entende? Por que ele estava mandando Isaías falar para aquele povo? E aquele povo era religioso. Fala para ele, eu não estou habitando lá. Ele fez o templo lá, fez lá tudo bonitinho, eu não estou lá. Fala para ele, Isaías. Entende, pessoal? Esse Deus é o Deus atemporal. Ele está fora do tempo. E essas pessoas, eu não sei como é que as pessoas dizem, não, a igreja verdadeira é lá, só tem Deus lá. É isso? Isso é verdade? Isso é verdade, pessoal? Vocês só vão ouvir isso aqui que eu estou falando aqui, porque os espiritualistas, os pastores, os líderes, eles não vão falar isso para você, porque eles têm interesse que vocês fiquem lá para que vocês contribuam, né? Ele tenha recurso para se manter os projetos dele, o que é que eles querem fazer. Entende? Dizer que aquele projeto é o projeto de Deus. Será mesmo que é? Entende, pessoal? Então, é por isso. Então, você só vai ouvir isso aqui, nos meus vídeos. Você não vai ouvir aí. Não adianta. Você pode procurar aí canais. Procura aí para você ver se vai estar um falando assim. Não vai estar, porque tem interesse aí por debaixo. Então, e não são humildes, não tem um espírito contrito, não está conectado às vezes. Então, essas pessoas não estão conectadas com a espiritualidade. Então, o que é que acontece? Ele está fora, entende? Ele tem que entrar nessa temporalidade com esse Deus eterno que está fora do tempo, né? Que ele vive para sempre, né? É o que a Bíblia e a espiritualidade dizem. Graças a Deus, agradecer a vocês pela visualização, né, dos vídeos aí. Espero que vocês assistam esses também. Vocês estão interessados, né? Estão interessados, graças a Deus. E a espiritualidade continue a nos abençoar. E esse Deus que a gente continua humilde, para ele estar conosco, nos abençoando, né? Então, agradecer a espiritualidade, a esse Deus atemporal, né? Um abraço, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir que eu esteja aqui nessa realidade. Tchau!